E quais são as formas de regionalizar o Brasil? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre regionalização do Brasil. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada dando aquele like e se inscrevendo no canal. Partiu gabaritar! Vamos então falar sobre regionalização. Para entender regionalização, vamos entender o que significa regionalizar. Regionalizar, ele vai levar em consideração criar aí uma delimitação dentro do espaço geográfico. Só que não é simplesmente delimitar, a gente precisa fazer uma organização, um critério, estabelecer um critério, um motivo. Dizer por que você está dividindo o espaço geográfico, ok? Então, eu posso fazer isso de qualquer maneira. Eu posso, por exemplo, dividir o planeta na forma mais simples de regionalização, que é dividir o planeta em continentes, ou hemisfério norte e sul, ou leste e oeste, ou delimitar a parte de terra e a parte de água. Enfim, eu posso delimitar então o planeta, tá, de diversas formas, só que eu criei esse critério, por isso eu estou fazendo uma regionalização, ok? Essa regionalização ela vai acontecer desse esquema. Uma outra situação importante também para a gente ligar é que não é só o mundo, eu posso delimitar uma ilha. Uma ilha, parte das pessoas que são carecas, parte das pessoas que são cabeludas. Ou, por exemplo, o país, eu posso delimitar segundo um critério que eu mesmo defini. Como, por exemplo, parte do país onde as pessoas falam bolacha, ou onde as pessoas falam biscoito, onde as pessoas gostam do time A e outras pessoas gostam mais do time B. Isso tudo é criar critérios para a delimitação do espaço. Ou até mesmo pessoas que gostam de comer o feijão em cima do arroz, ou do feijão, o arroz em cima do feijão. Tudo isso é delimitação. Você está criando o quê? Critérios. Você está estabelecendo um critério para a delimitação do espaço geográfico. Isso é regionalizar. E para regionalizar a gente vai ter de diversas formas. Até mesmo aqui no quadro, eu regionalizei o quadro em duas partes. Parte que eu fiz um desenho, parte que eu fiz outro desenho. Eu regionalizei, eu criei critério para colocar esses desenhos aqui e dividir o quadro. Qualquer parte do espaço geográfico pode ser regionalizada. Importante lembrar disso, fechou? Mas para a gente continuar, deixa eu só fazer um recadinho rápido aqui. Se você não conhece gabaritajal.com.br, você não sabe o que está perdendo, né? Melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai ter as melhores aulas de geografia, de filosofia, de sociologia, de história, que eu garanto para você. Você vai se dar bem no Enem, nos vestibulares paulistas, FUVEST, Unesp, Unicamp, nos paranaenses, o EE, o EM, o EPG, o FPR. Vai se dar bem também em outros vestibulares, concursos públicos, militares e até na escola, sabe por quê? Porque o professor Jean, o professor Rodrigo, a gente fez o que é de melhor em ciências humanas para vocês se darem bem. Então, se vocês querem a mais, vocês gostam aqui do Imperativo Geo, vocês querem mais, vão lá então em www.gabaritajal.com.br e assina a plataforma, que é a mais barata aí do Brasil, uma das que tem o melhor conteúdo, e ainda vou dar um desconto para vocês, tá? Assina a plataforma com o cupom IMPERATIVOGEL, que você ainda vai ter um descontão para você se dar bem, beleza? Então, não perca esse recadinho aí, fechou? Mas enfim, vamos continuar aqui que eu estava falando. Temos aqui então duas principais formas de regionalizar o Brasil. Por que essas são as duas principais? Porque essas aqui são as que as pessoas passaram a aceitar melhor. As pessoas passaram a utilizar essas duas aqui de uma maneira mais usual, de uma maneira mais comum. Fechou? Olha só, nós temos aqui o critério das regiões político-administrativas e desse lado nós temos aqui os complexos geoeconômicos. Qual é a diferença dos dois? Tem várias. Lembra-se que a regionalização é a delimitação baseada em um critério. Fechou? Entendido até aí? Vamos lá então. Nessa aqui, regiões político-administrativas, foi proposta pelo IBGE, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vive fazendo lá pesquisas para conhecer como é que é a população, como vive, o que faz, como come, enfim, como se reproduzem. Vai ter aqui baseado então nessas regiões. Eles criaram essas delimitações do espaço do Brasil para quê?
para melhor estudar. E eles basearam o quê? Basearam em critérios político-administrativos, ou seja, aqui colocaram os estados mais próximos da região. Aqui também, aqui. Dividiram em quantos? Em cinco regiões. Região norte, que é onde nós vamos ter aqui a região da floresta amazônica, o clima equatorial, onde vai ter aqui os estados que são próximos, tem uma certa característica. Desse lado aqui nós vamos ter a região nordeste brasileira, composta aí por 9 estados, onde nós temos aí diversas características, enfim, os estados aqui organizados, então, no Nordeste. Aqui a região Centro-Oeste, formada por 3 estados mais o Distrito Federal. Temos aqui características do Cerrado, do Pantanal, enfim, e onde nós temos principalmente as características aí de produção agropecuária, maior produção de soja, a principal parte aí da pecuária, da criação de gado do Brasil hoje vai estar aqui, ó, Centro-Oeste. Fechou? Uma outra característica importante é que a região sul, que ela vai ser aí caracterizada pelo clima subtropical, onde vamos ter aí aquela ocupação tardia do território, que aí acabou tendo aí uma formação de ocupação por colônias de povoamento, que aí vieram grande parte dos imigrantes europeus que se instalaram na região, e com isso muitas pessoas da região daqui do sul vai ter nome de alemão, de italiano, de polonês, ucraniano, enfim, essa característica. E também o fato de ter a Mata de Araucária, os Campos Gaúchos, enfim, acabou delimitando e definindo então esses 3 estados, baseados aí então como a região sul. E por fim, aqui a região sudeste brasileira, que é caracterizada principalmente por quê? Por ser o principal produto interno bruto do país, por ter uma economia altamente industrializada, com bastante aí formação do setor de serviços. Nós temos também a região de São Paulo e Rio de Janeiro, onde temos as 2 principais metrópoles globais e as megacidades do Brasil. Importante levar em consideração que a cidade global mesmo é São Paulo, mas aqui ela é um ponto turístico que o mundo inteiro conhece, Rio de Janeiro. E aí nós temos então todas essas características que definem então a região sudeste. Por isso que nós temos essa característica. Importante lembrar aqui, pessoal, que nessas 5 regiões propostas pelo IBGE, ela teve aí a última modificação que aconteceu no ano de 1988. Isso por quê? Porque houve a Constituição do Brasil, em que o Tocantins foi criado o estado, que antes fazia parte do estado de Goiás, portanto fazia parte da região Centro-Oeste. Só que daí o que acontece? O Tocantins passou a ser colocado na região Norte, beleza? Uma outra situação, eles respeitam os limites territoriais dos estados. Essa classificação, essa regionalização sob critérios político-administrativos proposta pelo IBGE, ele respeita o limite dos estados. Percebam, os estados que fazem parte da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a linha de fronteira, que é o limite dos estados do Paraná com São Paulo, Paraná com Mato Grosso, vai ser a linha que divide a região. Portanto, ele vai respeitar os limites territoriais dos estados. Fechou? Entendido até aqui? Enfim, essa é a característica das regiões político-administrativas. Fechou? Agora, nós temos aí uma outra classificação. Por quê? Porque nem sempre algumas regiões acabam tendo uma ligação próxima com a sua mesma região ali, se a gente levar em consideração os limites territoriais. Vamos tentar entender. A região sudeste, uma região altamente desenvolvida, rica, poderosa, próspera e tal. Quando nós temos aqui o norte de Minas Gerais, com características de semiárido, seca, rios intermitentes, pobreza, grande miséria. Isso aqui tem muito mais cara de região nordeste do que sudeste. Então, nesse sentido, o que vai acontecer? Essa área aqui não condiz com a região sudeste. Baseado justamente nisso, então, que o geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, ele acabou definindo uma nova forma de regionalização que foi muito bem aceita por toda a população aí, dos geógrafos, estudiosos, enfim, que são os complexos geoeconômicos. Esses complexos geoeconômicos, eles vão ter a característica do quê? De ter como critério as características geoeconômicas. Então, vai dividir o país em 3 grandes regiões. Então, vamos ter aqui a região da Amazônia, onde nós vamos ter, então, a floresta amazônica como principal área de paisagem.
vamos ter aqui formação do Planalto das Guianas, Planalto Central, as depressões marginais, a planície da Amazônia. Então nós vamos ter aqui essa característica, vamos ter o fato de ser um clima equatorial, vai ter aí fatores de ter aí uma vegetação latifoliada, além do mais a economia ribeirinha, a população aí é diminuída, todas essas características então que margeiam o fator região norte e parte aqui das outras regiões, se a gente levar em consideração esse critério aqui, beleza? Agora, dessa outra parte aqui, nós vamos ter a região nordeste do país. A região nordeste do país aqui, agora sim, ó, vai contemplar o norte de Minas Gerais, tá? Vai contemplar aqui, ó, parte do Maranhão, certo? Porque a outra parte, aí, no caso, já é considerado a Amazônia. Então, percebam, é aqui onde vamos ter o bioma da Caatinga, onde vamos ter o polígono das secas, os rios intermitentes. Aqui a região baseada no turismo e no plantio de cana-de-açúcar na região da Zona da Mata, aquela classificação em 4 sub-regiões do Nordeste, e isso acaba definindo esses critérios. E por fim, a região centro-sul do país. Essa característica, essa região centro-sul do país, então, vai ter esse fator de grande desenvolvimento econômico, a parte urbanística, a parte de grande concentração populacional, centro do poder econômico brasileiro, enfim. Perceba então que nós vamos ter diversas situações aqui que vão definir isso aqui como algo único, algo que se interliga, algo que faz sentido estudar de uma maneira conjunta. Agora percebam aqui, gente, que um dos fatores, um dos critérios é não respeitar o limite territorial. Como eu falei, o norte de Minas Gerais faz mais sentido fazer parte do Nordeste do que necessariamente do Sudeste. Então o que vai acontecer? Vai ter esse fator aqui, percebam, ó, Mato Grosso perdendo aqui uma parte, o Tocantins também. Então essa é uma função que acaba sendo extremamente importante para o estudo aí da regionalização brasileira. Bom, pessoal, ficamos por aqui, levando em consideração essas duas principais formas de regionalizar. Aqui, as regiões político-administrativas, formadas por 5 regiões que não ultrapassam os limites aí dos territórios dos estados, e os complexos geoeconômicos, que divide o país em 3 regiões, e esse sim, atropela aí os limites de fronteira, não respeita nem um pouquinho essa situação, beleza? Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui, mas antes não esqueça, quando eu sair de cena, para vocês darem print, depois em seguida vai aparecer aqui, para vocês assinarem o Gabreta Gel, para se inscrever no canal e alguns vídeos aqui, então clica aí, assina, ajuda a gente, porque dá um trabalho danado fazer tudo isso, beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau, print na tela!